Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Oliveira e estamos aqui para mais um episódio do canal Impressões. Então vamos lá, roda a vinheta. Então pessoal, no vídeo de hoje nós estamos aqui para falar da conclusão do livro do Roberto Carlos, né? Outra vez. Essa é a segunda parte do vídeo, né? O primeiro vídeo do nosso canal foi sobre como estava sendo a leitura do livro, né? Como estava sendo, falei um pouquinho sobre o autor, falei um pouquinho sobre a batalha dele em torno de tentar conseguir escrever uma biografia não autorizada do Roberto Carlos, né? Falei um pouquinho sobre as primeiras impressões que eu tive no livro. E hoje no vídeo nós vamos falar qual que é a minha conclusão diante dessa obra. Então, mais uma vez ressaltando, esse livro aqui ele é do Paulo César de Araújo, Roberto Carlos Outra Vez, volume 1. Então essa primeira edição ela vai falar do ano de 1941 até 1970. Então, 1941, os anos 50, ele vai falar um pouquinho da infância do Roberto Carlos, né? Que nasceu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Vai falar um pouquinho ali da vida dele, né? Como foi a infância, como era a vida com seus pais, com seus irmãos. E também vai falar sobre o acidente, né? Que vai marcar a vida do cantor Roberto Carlos para a vida toda, né? Esse acidente é muito bem falado nesse livro aqui. Detalhes, porque o Paulo César de Araújo, ele conseguiu conversar com pessoas que estavam presentes, né, no dia que ocorreu essa fatalidade na vida do Roberto Carlos. Inclusive a professora que estava responsável pelo Roberto Carlos no dia. Porque esse fato ocorre acho que numa data cívica, né, num período de comemoração da cidade onde o Roberto Carlos vivia, e aí eles estavam acompanhando os desfiles cívicos que ocorria, né, naquela época, nos anos 50, e no meio da cidade passava uma linha de trem, né, uma linha que era muito comum, né? Temos várias cidades no Brasil que tem ainda essas linhas ferroviárias. E por um descuido, né, o Roberto Carlos ele acabou escorregando e caindo e ficou preso debaixo das ferragens, né, debaixo da linha do trem, debaixo do trem, né, e isso acabou como consequência ele teve a sua perna amputada. Então o autor ele fala detalhadamente sobre tudo isso, inclusive a pessoa que consegue retirar Roberto Carlos do trem, né, debaixo do trem, e leva para o hospital com a perna toda machucada, vai ser padrinho do Roberto Carlos posteriormente, né? Então o Roberto Carlos fala que esse é um assunto que ele não tratava publicamente, eram algumas pessoas que sabiam sobre esse fato da vida dele, né? Depois que ele ficou famoso, isso ficou bastante público, né? Porque ele era uma figura conhecida no Brasil todo, né? Então o Paulo César de Araújo ele vai dar detalhes, né, de todo esse processo traumático na infância do Roberto Carlos e o quanto isso vai ser lembrado durante toda a vida dele. Então logo no início do livro, eu até falei na parte 1 do livro, o autor ele começa falando da canção, por exemplo, Traumas e O Divã, que é uma canção. São duas canções que o Roberto Carlos fala abertamente sobre esse período da vida dele. Porém, essas músicas, né, essas duas canções, elas fazem parte da discografia dele ali pra frente dos anos 70. Que eu acredito que vai estar no volume 2, né, do livro que ele pretende lançar aí logo mais. Pessoal, esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele é carregado de detalhes, né? Literalmente detalhes. Por quê? Isso é um processo de pesquisa que vai de mais de 10 anos, que o Paulo César de Araújo ficou ali em cima de pessoas que conviveram com o Roberto Carlos, de pessoas que tiveram contato, por mais que seja mínimo, próximo possível. Então ele vai atrás dessas pessoas num trabalho de investigação, de historiador, e ele vai apurar os fatos e depois ele vai colocar tudo isso aqui, que vai ser resultado desse primeiro volume do livro. Então uma coisa que eu acho bem legal aqui nesse livro é como ele retrata o contexto histórico que o Roberto Carlos, no momento que ele vivia, né, o que acontecia ao redor, né, por exemplo, os anos 50, né, que aí o Roberto Carlos já está um pouquinho mais
próximo da maioridade, né? Ele fala bastante do processo ali da Bossa Nova, a criação da Bossa Nova com João Gilberto, essa nova maneira de tocar, essa nova maneira de se expressar artisticamente, o quanto isso vai influenciar o cantor, né? E como isso vai prejudicar ele depois. Por quê? Uma das coisas que é ressaltada nesse livro, né? Roberto Carlos vai lançar o seu primeiro disco, chamado Louco por Você, em 1961. É o ano de sua estreia, né? Com um disco completo. Tanto é que esse disco ele foi escrachado pelo próprio autor. Porque, quando eu falo autor, eu falo do Roberto Carlos. Porque é um disco que ninguém gostou. Foi um disco que passou bastante batido. Um disco que não teve impacto nenhum sobre os artistas que estavam surgindo naquela época. Então, aqui nesse livro, lá por volta dos anos 60, há uma descrição muito completa e muito detalhada sobre todo o procedimento, né, de gravação, de escolha de repertório do disco Louco por Você. Tanto é que se você quiser hoje adquirir esse vinil ou CD que o Roberto Carlos tirou de circulação, que é um disco, um álbum que ele não quer que esse catálogo seja lançado para o público, ele custa em torno de R$3.000 se você quiser um LP original. É caro, né? Mas, né? Para quem coleciona é um disco extremamente raro. Então, durante todo esse livro aqui, ele vai contar detalhes interessantíssimos sobre a vida do Roberto Carlos, né? E o mais impactante, né, para mim, é saber que o Roberto Carlos cantava desde pequeno, desde os 8 anos de idade. Roberto Carlos já tinha como algo definido para sua vida que ele queria ser cantor, ele queria ser um músico, ele queria ser um artista. E isso eu não sabia. Então, quem conhece Roberto Carlos apenas pela trajetória televisiva, o que os meios de comunicação mostram sobre ele, esse livro ele vai um pouco a fundo, mostra um Roberto Carlos com uma infância difícil, um rapaz decidido, que abdicou de tudo que ele tinha na vida, né, ali de criança e tudo mais, né, de ter uma vida comum, entre aspas, podemos dizer, para seguir os seus sonhos. Então ele começa a cantar nas rádios, nos programas de rádio, a partir ali, quando ele já estava com 8 anos de idade, ele participava dos programas de auditório, que inclusive eu já até comentei isso no episódio anterior, né, quando eu falo sobre os Mutantes, que o Brasil tinha muitos programas de auditório, né. Então esse livro ele é um retrato bem detalhado, né. Então quando ele escreve a sua primeira biografia sobre o Roberto Carlos, que é o Roberto Carlos em Detalhes, a biografia não autorizada, muita gente que eu já vi que leu esse livro, eu não tive a oportunidade de ler. Eu li apenas alguns pedaços, alguns fragmentos em arquivo digital. Quando eu vi algumas pessoas que relataram, né, suas impressões sobre esse primeiro livro que foi retirado, né? Porque para quem não sabe, esse livro, Roberto Carlos em Detalhes, foi um livro que foi retirado de circulação, né? O próprio Roberto Carlos entrou na justiça com um processo e mandou retirar todos os livros que já estavam lançados nas livrarias. Inclusive, o próprio Regis Tadeu fala que o Roberto Carlos por conta do disco, né, se ele pagava, não sei se é verdade isso, mas reza a lenda, né, segundo o Regis Tadeu falou em uma entrevista que tem no YouTube, que o Roberto Carlos pagava algumas pessoas para procurar se tinha o disco Louco por Você, a pessoa pagava, que era designada por ele, e quebrava o vinil na frente. Isso também aconteceu com os livros do Paulo César de Araújo, essa primeira edição. O livro vai ser retirado de todo o mercado, né, o varejo. Então ele vai ele vai comprar um galpão e ele vai deixar todos os livros, todos os volumes do livro, né, tudo guardado, e vai impedir que as pessoas adquiram, né, essa obra que foi escrita. E sem contar a tremenda dor de cabeça que o autor teve, né, de processo. Então isso tudo vai gerar uma consequência positiva depois para o Paulo Sérgio de Araújo, né? Que vai ser a questão de que o STF ele vai modificar a lei sobre essa questão de biografias não autorizadas. Porque realmente não faz sentido, né? Para nós historiadores, pesquisadores, você quer pesquisar sobre uma pessoa pública famosa, não faz sentido essa pessoa privar, né, você de pesquisar sobre a sua vida. Então esse livro é aí que está a grande sacada do Paulo César de Araújo com essa nova biografia, que ele tenta mostrar para quem está lendo que o Roberto Carlos
por mais que ele tente omitir, esconder sobre sua vida, na própria canção dele, as canções que ele fez sucesso, fala de alguma passagem da sua vida. Inclusive, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse livro é aquela canção Namoradinha de um Amigo Meu, que o autor ele mostra que realmente, quando Roberto Carlos fez essa canção, ele realmente estava apaixonado por uma mulher da alta sociedade paulistana que era casada com um estilista famoso de São Paulo. E realmente ele fez essa canção meio que inspirado nessa vivência dele. Entre outras vivências que a gente vai se deparar aqui durante a leitura do livro. Então outra coisa que me chamou bastante atenção foi o quanto o Paulo César de Araújo ele dá uma contextualizada muito interessante sobre os processos de criação que ocorria no Brasil durante os anos 60, né? Nós tivemos a Jovem Guarda, ela foi um estouro no nosso país porque várias canções de letras juvenis e bobinhas, podemos dizer, caiu no gosto dos jovens, né? E a maioria dos cantores da Jovem Guarda, muitos deles, inclusive propriamente até o Roberto e o Erasmo, eles vão fazer versões de outras canções, né? Então o Calhambeque é uma versão de uma música norte-americana, a música É Proibido Fumar também, é uma versão, aliás, É Proibido Fumar não, Splish Splash é uma música que foi inspirada, que se você pegar a letra da música original, Splish Splash, a história é totalmente diferente do que é cantada pelo próprio Roberto, né? A letra feita pelo Roberto e pelo Erasmo. Isso o Paulo César de Araújo mostra que era o diferencial dos compositores, Roberto e Erasmo. Que ao invés deles criarem uma versão, uma paródia, né, eles modificavam totalmente a letra, né? Não sei se eu estou falando certo, mas eles modificavam completamente. Eles pegavam um ritmo só, né? Então era uma versão, então não era uma paródia especificamente. Só que vai chegar um momento que Roberto e Erasmo eles vão começar a perceber que eles eram capazes também de fazer as suas próprias composições e as suas próprias músicas. E o primeiro sucesso que a gente vai ter aqui é aquela música famosa, né? Que vá tudo pro inferno, né? Quero que vá tudo pro inferno. Que é uma música que inclusive o Roberto Carlos não canta nos dias atuais, né? Por conta das suas superstições religiosas, né? Roberto Carlos é uma pessoa bastante supersticiosa nos dias de hoje. E o Paulo César de Araújo ele explica a origem de toda essa superstição de não usar a cor marrom, porque são lembranças que estão no inconsciente do próprio cantor, porque ele tinha um avô que falava que usar a cor marrom era uma cor de azar e tudo mais. Então isso ficou no inconsciente do cantor e ele arrastou isso para a vida adulta, só que isso vai acabar virando uma coisa patológica, uma coisa doentia, né? Ele é, pra quem não sabe, o Roberto Carlos ele tem problemas com toque, né? Então você pode perceber que ele nunca usa outra cor além de ser azul e branco. Seus discos dos anos 80 e dos anos 90 só tem a cor branca e azul, né? Então é as cores que ele usa. Mas enfim, eu não quero dar vários spoilers desse livro, mas eu super recomendo para quem está a fim de ter uma leitura gostosa, uma leitura viciante e que você não quer parar. Outra coisa que eu achei bastante interessante nesse livro também são os detalhes que são falados sobre a passagem do Tim Maia com o Roberto Carlos. Tudo que é mostrado no filme do Tim Maia, né, a famosa cena em que um produtor amassa uma nota de dinheiro e joga pro Tim Maia, segundo o autor desse livro, ele fala que é real. E o que pegou muito mal na época foi que quando a Rede Globo tentou exibir o filme do Tim Maia, houve uma espécie de censura pela parte do Roberto Carlos que cortou essa cena. Então isso acabou ficando feio pro próprio Roberto Carlos e acabou então pegando um pouco mal, né, pra Rede Globo. Pois todo mundo sabe que o Roberto Carlos é um artista que tem contrato de exclusividade com a Rede Globo. Mas enfim, o capítulo que toma conta de toda essa passagem é um capítulo... Porque assim, todos os capítulos desse livro são canções do Roberto, né? Então, a parte que fala sobre o Tim Maia é o capítulo que se chama Não Vou Ficar, que é uma música que o Roberto Carlos gravou em 1969 no disco lá, que é o disco da praia, que eu mostrei no primeiro vídeo aqui do nosso canal. Nesse disco ele vai cantar essa música, ele vai regravar essa música, que é de autoria do Sebastião Maia, o Tim Maia, né? O Tim Maia voltou dos Estados Unidos, chegou no Brasil, foi preso, passou por um momento difícil na sua vida, e ele pede ajuda para o Roberto Carlos. E como o Roberto Carlos estava imerso, né,
a questão da música soul, da música negra norte-americana, ele quis fazer algo diferente. E o Tim Maia levou isso para ele. Então o capítulo que aborda isso é o Não Vou Ficar. E eu não vou dar detalhes, porque quem quiser saber mais, dá uma lida aqui que vocês vão curtir. Então assim, aqui é falado sobre o Festival de San Remo que o Roberto Carlos vence, né? Ele vence com uma canção Canzone Porté, que é italiana, né? Vai falar do estouro, o primeiro sucesso dele, né? Como cantor da Jovem Guarda, o auge do programa Jovem Guarda, o quanto isso foi muito importante para esse processo cultural do nosso povo brasileiro, né? E o quanto isso foi se desgastando com o tempo, né? O que o autor nos mostra aqui é que o que sinalizou o desgaste por completo da Jovem Guarda é quando o Roberto Carlos sai de cena, né? E acho que assim, uma das partes mais dramáticas do livro, além do acidente que ocasionou a perca da sua perna direita, é a parte em que o livro fala sobre o nascimento do filho do Roberto Carlos, né? Que é o segundo, né? O filho dele, que nasceu com um problema. Inclusive ele já é falecido, ele faleceu ano passado. Ele nasceu com um problema na divisão, então ele nasceu com uma espécie de glaucoma genético, uma doença congênita. E isso preocupou o Roberto Carlos na época, e coincidiu que ele criou a canção As Flores do Jardim da Nossa Casa, que é uma música bastante marcante na carreira dele e que vai falar dessa passagem problemática da vida dele, que o filho dele não tinha visão, tinha baixa visão, e eles tiveram que correr atrás de médico. Então foi um problema na vida, assim, mais um dos problemas que o Roberto Carlos vai enfrentar na vida dele. Então o livro, ele termina, o último capítulo do livro é quando ele fala da música Jesus Cristo, que aí nós já estamos falando do disco de 1970. Eu acho muito interessante que ele termina o livro falando dessa virada que nós temos na carreira do Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos dos anos 50 é aquele cara que vai ser influenciado pelo bolero, pela música do tango, pela música da bossa nova. Ele tenta publicar isso, ele tenta replicar isso no seu primeiro disco Louco por Você em 61, não dá certo, né? Aí depois ele vai vir com a Jovem Guarda. E um detalhe que é bastante interessante aqui, que o Paulo César de Araújo mostra, é que por conta de dois artistas famosos da música brasileira, do rock, né? A Celi Campelo e o Sérgio Murilo. A Celi Campelo, ela se afasta da música porque ela quer ter uma vida de dona de casa, né? Ela meio que sai do meio artístico, e o Sérgio Murilo, ele meio que tem uns problemas com a gravadora, né? Então o que vai acontecer? Abriu um vácuo, né? Quem vai ser? Quem que vai ser um artista que as gravadoras, a CBS, vai utilizar? Então foi aí que apareceu a figura do Roberto Carlos. Por quê? O Roberto Carlos já estava percorrendo todas as gravadoras no Rio de Janeiro em busca de um contrato para poder assinar e gravar um disco. Então vai ser a CBS, a Columbia, né, Records, que vai dar um espaço para ele, a última gravadora que vai dar uma oportunidade para ele. E aí é onde ele vai ser um estouro, né? Então assim, é um livro que eu acho que vale a pena. Mas assim, retornando aqui o último capítulo que eu estava falando. O último capítulo do livro, Jesus Cristo, eu achei bastante interessante porque é quando mostra a virada na carreira do cantor, né? Nós começamos a perceber a inclinação do Roberto Carlos para a religiosidade, para falar de músicas de sentimento, o lado mais romântico dele, né? E deixando de lado aquelas canções mais inocentes, mais pueris, mais adolescentes, né? Que propriamente os Beatles também tinham deixado isso de lado, né, na carreira deles. Então nós percebemos um amadurecimento no Roberto Carlos. Então vai ter uns shows dele aqui que ele vai comentar, que vão ficar muito famosos, né, no Canecão, que é uma casa de shows, né? Muita gente vai comentar, vai ser um dos shows mais comentados nos anos 70. E isso mostra o amadurecimento desse cantor, né? Porque querendo ou não, o Roberto Carlos ele vai ser renegado por vários críticos de música. Uma boa parcela da MPB vai criticar o Roberto Carlos. Só que depois as pessoas vão começar a gostar dele. Como propriamente a Elis Regina, que vai regravar a música dele. O Caetano, o Chico também, a Bethânia, que vai ser uma pessoa que sempre vai gostar dele. Inclusive ela tem uma versão de Jesus Cristo muito legal. Então assim, é muito interessante que você vai acompanhando nesse primeiro volume a evolução do artista, né? Porque muita gente torce o nariz, falando, não, Roberto Carlos não é legal, mas é inegável toda
a construção e a colaboração que ele deu para a cultura brasileira. Independente do que ele pensa, independente do que ele age, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, né, de separar, nós temos que separar o artista da pessoa, né, o artista, a sua obra e a pessoa, entende? Então nós temos que ter esse olhar crítico, claro, nós temos que ter, mas também devemos ter cuidado para não cairmos, não esbarrar nessas polêmicas que acabam sendo criadas desnecessariamente, do meu ponto de vista, e acaba desfocando um pouco, né, de questões mais pontuais, que a gente vivencia todos os dias aí da nossa vida. Mas enfim, eu li esse livro extremamente rápido, acho que foi uma das leituras mais empolgantes que eu tive assim, no ano de 2022. Eu comecei a ler ele no início de janeiro, acho que em 2 semanas eu li todo ele. Foi assim um livro que eu gostei demais de ler. Era um livro que eu estava muito querendo ler. Eu já queria ler o do Roberto Carlos em detalhes, só que como eu não consegui adquirir esse livro por conta da questão financeira, por ser um livro caro, por ser um livro, né, uma mosca branca, né, como a galera fala, um disco caro, fora de catálogo, então eu acho que eu adquiri esse livro no momento certo, né, ele foi lançado recentemente pela editora Record, né, e foi assim uma leitura muito gostosa, prazerosa, que além de falar de um cantor que eu gosto bastante, né, que eu já expliquei porque eu gosto no vídeo anterior, é um vídeo escrito por um historiador que eu achei muito legal, né, que é muito voltado para o lado social, para o lado cultural, para o lado de tudo do nosso país. Ele fala da política, ele fala da sociedade como um todo. Quais eram as reações positivas e as reações mais adversas, né, as de repulsa, que ele escancara mesmo, né, ele mostra muito bem o conservadorismo do Brasil, que vai até pegar o Roberto Carlos com as canções dele, né, quando ele escreve que vá tudo pro inferno, as igrejas católicas ficaram loucas, porque, nossa, onde já se viu esse cara fazendo isso, a ditadura, né, perseguindo ele. E também quando ele escreve Jesus Cristo, o setor mais conservador da igreja católica vai também condenar essa postura dele, porque ele usou, quem escutar essa música vai ver que ela tem um estilo gospel, né, aqueles gospel norte-americanos, né, ali, que a música negra, swingado, bem da hora. Ele coloca isso na música, porque é uma influência que ele estava vivendo naquele momento, né? E isso a igreja vai ficar condenando ele, porque onde já se viu usar a palavra do Senhor, né? Nessas músicas de dança sensual, até contraditório, porque isso é muito comum nas igrejas nos Estados Unidos, né? Mas enfim, então pra gente não deixar o vídeo muito longo, fica aqui a minha conclusão sobre o livro Outra Vez, do Paulo César de Araújo. Essa aqui é o volume 1, só para vocês terem uma dimensão, ó, quanto de coisa que tem. Não é um livro que tem muitas fotos, porque eu sei que tem gente que gosta de livro com bastante foto. Eu não ligo muito pra isso, mas eu gosto do conteúdo. Então assim, eu li em menos de um mês, então eu acredito que quem pegar pra ler, ficar curioso, vai ler também assim, num estalar de dedos, porque vale a pena. Então pessoal, fica aí a minha impressão final sobre o livro do Roberto Carlos. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, não deixe de clicar o sininho lá para receber as notificações. E na semana que vem nós estamos aí com mais um vídeo. Falou, galera!